Bom, vamos lá, gente. De novo, bom dia para todos. Meu nome é Alexander, sou gerente de canais da distribuição da Synapse. Eu peço que todos mantenham seus áudios desligados, por gentileza. Tá? Se alguém precisar de tiver alguma dúvida, no final a gente vai responder tudo, tá? Pode estar escrevendo no chat também, que a gente tem aí um grupo de colaboradores que estão ajudando no chat também para alguma pergunta, tá? E se for alguma coisa assim, olha, preciso saber desse assunto em si, a gente pode às vezes dar uma paradinha e falar um pouquinho mais, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Por que a Synapse fez esse tema, né? Consumíveis plásticos, né? O inimigo oculto, né? Então vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho. Para quem assistiu a nossa última palestra, a gente falou sobre o Mike. E a gente quis dar uma continuidade, né, aos controles de qualidades, né? O que tem aí de controle de qualidade, como é que a gente pode fazer os nossos experimentos. Então, eu tenho alguma experiência, tá, em plásticos aí, eu sou eletrônico, sou biólogo também, então eu trabalhei um pouco na parte da assistência técnica e a gente viu também que os plásticos, às vezes, muitos culpados, né, de muitas coisas, o pessoal culpa todo mundo, menos o plástico que está utilizando. Então, qual que é a ideia desse webinário? É explicar para vocês de como é que funciona o nosso plástico, né? De como é que o plástico do seu laboratório é feito, de como ele pode tanto ajudar no seu experimento, como ele pode atrapalhar o seu experimento, né? Isso é uma coisa importante. Às vezes a pessoa, pô, Alex, mas como assim? O plástico, ele pode interferir no meu experimento, ele pode fazer com que o meu experimento não funcione, ou ele pode causar algum problema que eu estou tendo? Sim, tá? Isso acontece e acontece bastante. Por isso que foi um tema que a gente escolheu. Qualquer sintoma, ou seja, contato antes. Peço por gentileza de desligarem o áudio, por favor. Isso se mantém o plano de contingência, isso está mantido no plano de contingência. Inclusive, sim, a gente tem feito uma campanha de incentivar, porque a gente tem observado uma queda, né, nessa procura pela testagem. Por favor, gente, que está com o áudio aberto. Não tem procurado a testagem após a vacinação. Acreditamos que isso possa ter influência, sim, com a vacina, mas lembrando que a vacina com o áudio aberto. Contaminação, né? Existem pessoas vacinadas que testam positivo para Covid, então é importante, principalmente quem está trabalhando presencialmente, estar alerta aos sintomas. Então, o plano de contingência, ele reforçou. Ok. Obrigado. Desculpa, gente. Obrigado. Eu não estava conseguindo encontrar a pessoa que estava com o áudio aberto. Me desculpa, gente. Então, vamos lá. Bom, voltamos aqui. Deixa eu só dar um start aqui, senão eu acabo falando demais e acabo mudando o tempo, tá? Então vamos lá, gente. O inimigo oculto, né? Por que o plástico é inimigo oculto? Então, qual que é a ideia? A ideia, primeiramente, é que vocês entendam como é que eles são feitos, né? Porque hoje a grande maioria dos produtos, né? Antigamente o pessoal trabalhava muito com vidro, né? Vamos falar em uma época mais antiga, o vidro era muito utilizado nos laboratórios e hoje o vidro foi mudado para o plástico, né? Mas será que é qualquer plástico que eu posso usar, né? Será que é exatamente esse plástico é o plástico correto que eu posso usar? Será que ele é feito de uma maneira correta? Será que ele está atrapalhando o meu experimento, né? Então, assim, conceitos básicos, né, dos plásticos de laboratório. Então, isso é uma coisa muito importante, porque basicamente hoje quase que todos o meu consumo do meu laboratório hoje é plástico, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender um pouquinho, né? A gente conhece um pouco de TAC, conhece TNTP, conhece os reagentes, mas será que o plástico que eu estou utilizando, né, é o correto para o meu experimento, né? Então, aprender a escolher o plástico correto, isso é uma coisa também muito importante, né? E às vezes você escolher o plástico errado, isso pode também alterar o seu resultado, né? Então, por que ele pode te ajudar ou ser o seu vilão? Então, essa é uma das principais ideias que a gente quer passar para vocês, para que vocês conheçam também um lado do laboratório que eu acho poucas pessoas conhecem, isso pelo meu tempo de experiência. Eu trabalho na área já há mais de 20 anos, né? Então, assim, já trabalhei com vários fabricantes de plásticos diferentes, já tive, assim, muitas reclamações de muitos plásticos diferentes, inclusive
O pessoal fala, meu experimento não está funcionando, o problema é no seu reagente, o problema é na sua máquina, e na verdade o problema estava no plástico do que ele comprou, que não estava correto para funcionar. Então vamos aí, gente, vamos entender um pouquinho como é que funciona todo esse processo aí. Bom, primeiramente, como é que é feito o nosso plástico, né? Como é que é feito o plástico no nosso laboratório, tá? Então, esse plástico, ele é feito de polipropileno. Hoje, o grande plástico do laboratório, tá? A gente fala dos nossos tubos, das nossas ponteiras, tá? Eles são feitos de polipropileno, tá? Por que o polipropileno? O polipropileno, ele é um plástico maleável, tá? Que suporta uma certa temperatura, então isso que é legal dele, ele suporta uma certa temperatura, e ele tem algumas atividades, simplesmente para quem trabalha com biologia molecular, que acaba ajudando, tá? No experimento. Então, um dos plásticos que foi utilizado aí, que é utilizado para os nossos plásticos de laboratórios, é o polipropileno. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um grânulo de polipropileno, que são essas bolinhas aqui, né? Uma série de bolinhas. E essas bolinhas vão entrar numa máquina chamada injetora, tá? É uma máquina que ela derrete esse plástico e vai injetar esse plástico em moldes, tá? Esses moldes aqui também são super importantes para a fabricação, tá? Então, eles têm que ser feitos com uma tecnologia e com uma precisão muito grande, né? Às vezes o pessoal vai lá, compra um tubo, aí o tubo não encaixa, ou o tubo vem torto, ou a ponteira vem torta, né? Por que isso às vezes acontece, né? Porque justamente na produção desse molde aqui, não foi investido. Esses moldes custam caríssimos, tá? Eles têm aí eles custam aí uma pequena fortuna, né, em dinheiro para poder fazer. E quanto mais perfeito ele é feito, tá? Melhor é o molde e melhor é o seu plástico, né? Então você não tem aquele plástico que às vezes você pega um tubinho para centrifugar, ele rompe, né? Ele quebra, né? Aí uns quebram, outros não quebram. Por que isso, né? Porque justamente esse molde aqui não foi bem feito. Então, a produção do molde é uma coisa muito importante, né? Que as pessoas às vezes não conhecem, mas os fabricantes de plásticos, eles enfocam bastante na gente. Olha, nossos moldes são feitos com maior tecnologia, tá? Então é uma coisa por trás que a gente não conhece. Então, dentro dessa máquina, esse plástico é derretido, é inserido dentro desses moldes aqui e vai sair aqui o nosso tubinho aqui pronto, né? Não do nosso tubinho, nossas placas, os nossos ponteiras, né? Basicamente o processo aqui é o mesmo, tá? Então, para vocês entenderem como é que é feito, é basicamente aí. Pô, Alex, mas assim, eu posso fazer esse plástico em qualquer lugar, eu posso injetar esse lugar em qualquer lugar, né? Então, essa é outra coisa muito importante. Quando a gente fala muito importante, é porque realmente faz toda a diferença aonde o seu plástico é injetado, tá? Então a gente coloca aqui, né, que ele tem que ser numa sala super limpa, com classificação ISO classe 7. Pô, gente, o que é uma classificação ISO classe 7? A gente vai falar um pouquinho para frente, mas é basicamente você produzir o seu plástico dentro de um fluxo laminar. Pô, Alex, precisa ser dessa maneira? Precisa, tá? A gente vai falar um pouquinho porque isso é necessário. Ter um sistema totalmente automatizado, sem manipulação humana, tá? Então os humanos não podem, né? As pessoas não podem tocar nesse plástico aqui que é feito. Por que não pode tocar? Porque a gente pode passar, né, DNAs, né? A gente pode passar uma série de substâncias, né, indesejáveis para esse plástico, né? Então, por isso que ele tem que ser um sistema totalmente automatizado, né? Apesar de você ver as pessoas aqui fora, mas a gente vê que o sistema está fechado aqui dentro, né? Siga uma série de normas, tá? É claro que as normas ISO 9001, isso é muito importante, tá? Então, geralmente na embalagem do produto você consegue ver lá, ou até mesmo no protocolo do fabricante, ele informa, né, quais são as normas. E uma das normas muito importantes hoje que está sendo seguida é a 13485, tá? Que é a regulação para a fabricação de dispositivos médicos, tá? Então foi criada uma norma aí para todo produto que for utilizado aí para exames em gerais, né? A parte médica seguir essa ISO. Então que as pessoas faziam, cada um fazia de qualquer jeito. Depois mais para frente a gente vai ver umas historinhas legais aí
que acontecia quando as pessoas não seguiam muito essas normas, tá? Então, o local onde é injetado o plástico, gente, é uma coisa muito importante. Eu vou explicar aqui para vocês entenderem o que é uma classificação ISO classe 7, tá? Então, isso aqui é a quantidade de partículas que pode existir no ar, tá? Então, partículas de 5 micras, tá? No máximo até 70 partículas de 5 micras. Por que a gente fala isso, tá? Então, assim, a classe 7, tá? Tem que ser uma quantidade 10 vezes menor de partículas, né? Em comparação com os fabricantes, a maioria dos fabricantes de PCR. Então, seguir essa classe aqui é muito importante, porque a partícula é uma sujeira, tá? Que você não tem como retirar do plástico. Então, a partir do momento que tem uma partícula na sua placa, na sua ponteira, no seu tubo, por mais que você tente autoclavar, que você tente esterilizar, você pode fazer de tudo, mas a partícula em si você não retira ela. Então, quanto mais partículas tiverem dentro do seu plástico, maior vai ser a contaminação dele, tá? Por mais que, mas eu autoclavei, Alex, fui lá no autoclave e autoclavei. Sim, você autoclavou, né? Você matou os seus germes, você destruiu o seu DNA, mas a partícula continua lá, tá? A partícula não saiu do seu plástico, né? Não tem como se retirar uma partícula de 5 micras. Para vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Um grão de areia tem de 200 a 500 micra, tá? Aí um fio de cabelo, né? O que a gente consegue enxergar é até 45 micrômetros, tá? Então, assim, o que a gente enxerga ali, abaixo disso, para você ter uma ideia, uma célula sanguínea tem 8 micrômetros, tá? E uma bactéria tem em torno de 2 micrômetros, tá? Então a gente está aqui, ó, trabalhando dentro desta região aqui, região basicamente invisível ao olho nu. Então, por mais que a gente olhe para a placa, nossa, a placa aqui está linda, maravilhosa, né? A gente já jamais vai conseguir enxergar partículas abaixo de 45 micra, tá? Então, são coisas invisíveis para nós, mas que podem causar aí uma série de problemas nas suas reações. Então, gente, um outro detalhe que também é super importante, tá? E você vê bastante também aí nos laudos que você pega dos seus plásticos, que é o uso do polímero de grau médico, tá? Ou o famoso polímero virgem, né? Que o pessoal começa, é feito de polipropileno virgem. A gente encontra muito essa denominação nos catálogos ou nas descrições, tá? Por quê, tá? Porque é a única maneira de você conseguir, tá? Com que você tenha um plástico ideal, tá? Sem nenhuma substância, né? Por exemplo, você aqui no teste de endotoxinas, né? Então, que você não tenha nenhum material contaminado, né? Então, assim, Alex, pô, mas e a reciclagem, alguma coisa assim? Então, na verdade, a reciclagem do polipropileno é feito para outro tipo de material e não para o material médico, tá? Um material médico, para que você tenha aí um grau de segurança, né? De biossegurança. Então, um outro detalhe também é você não usar, né? Agentes desmoldantes, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, na hora de você retirar esse plástico do molde, né? Eles chamam de agentes desmoldantes, né? São aditivos também que pode prejudicar a pureza. Então, isso é muito importante. Você trabalhar com polímeros virgens, tá? Que a gente chama de grau médico. Um outro detalhe também que as empresas fazem bastante, tá? É justamente fazer o teste desse polímero, né? Então, para saber se minimamente ele não está vindo contaminado, então é aquele teste, né? O pessoal está acompanhando muitas vacinas aí da Covid, né? Quando chega o IFA, né? Para a produção da vacina, então é feito um teste antes do IFA, né? E depois de produzido, né? Então, com plástico tem que acontecer a mesma coisa. Então, é feito um teste antes da produção, né? Antes desse plástico ir para a produção, tá? E depois um teste depois que ele saiu da produção, né? Então, que ele seja garantido que ele não tenha DNase, RNase, né? E simplesmente presença de endotoxinas. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem vai trabalhar aí com PCR e qPCR, porque tudo isso aqui pode atrapalhar em bastante os seus experimentos. Então,
o uso do polímetro de grau médico ou polímero virgem, isso é bem importante, tá? Para que você tenha um produto de excelente qualidade. Bom, gente, eu vou entrar num outro tema agora, então, vocês aprenderam um pouquinho, então, como é que é feito, né? Então, a gente tem o polímero aí virgem, que vai para a máquina, é feito os testes, vai para a máquina, vai para o molde, sai o produto, depois é feito novos testes, tá? Então, basicamente, o plástico do nosso laboratório é produzido assim. Eu vou entrar num tema agora que é muito importante, que as pessoas, inclusive faz já um tempo, já que as pessoas estão até discutindo bastante esse tema, que é justamente o plástico colorido, né? Problemas que eles podem causar. Pô, Alex, mas é tão legal, né, os plásticos coloridos, né? Então a gente tem aqui, né, ó, que legal, nossos tubinhos coloridos. Ah, eu adoro tubinho colorido. Cada tubinho eu ponho aí um produto diferente, então eu sei que o amarelo tem tal produto, que o vermelho tem tal produto, né? As ponteiras, né? As ponteiras amarelas, então até já virou até meio que moda, né? Ah, você tem ponteira amarela? Ah, você tem ponteira azul, né? Então a gente sabe que as ponteiras azuis são utilizadas para ponteiras de 1000 e as ponteiras amarelas para ponteiras aí de 20 até 200, né? 20, 100 e 200 é a ponteirinha amarela, né? Inclusive até as pipetas tem na pontinha dela ali, geralmente a corzinha amarela, a corzinha azul, que é para saber qual tipo de ponteira utilizar. Pô, que legal, isso é uma coisa assim super prático pra gente, principalmente que a gente que, né, gosta de trabalhar com coisas coloridas, isso é uma coisa super prática. Mas será que é legal, né? Será que é super importante essa parte plástica, né? Então vamos lá, no que são feitos os pigmentos, né? Que material que é feito o pigmento, onde que eu vou colocar no meu plástico, né? Então a gente tem aí que os pigmentos plásticos, né? Eles podem ser sintéticos, né? Fabricados ou refinados a partir de substâncias inorgânicas, tá? Divindos de pedras, rochas e outros minerais. Como assim, Alex? Sério? Por exemplo, né, a cor amarela, né? Cor amarela é uma coisa assim super legal, é um cromato de chumbo, né? Então a gente tem aqui, ó, o chumbo, né, como uma das substâncias do composto, né? Então ele é pouco solúvel em água, né? E é utilizado para pigmentação amarela. Então aqui ele é feito de uma reação de cromato de potássio com nitrato de chumbo. Pô, Alex, então quer dizer que na minha ponteirinha amarela tem o chumbo nela? Sim. Perdão, gente. Sim, na nossa ponteirinha amarela nós temos chumbo nela, tá? O azul, então, é uma coisa assim, né, gigantesca, né? Se a gente pegar a fórmula do azul aqui, é uma coisa assim muito grande, né? E a gente tem aqui muito sulfosilicato de sódio e alumínio, né? E depende da cor, né? Depende do o quão escuro é o azul, né? Você tem aí um aumento nessa sua fórmula aqui. Então, eu coloquei duas cores básicas aqui, que é o mais que a gente mais vê nos laboratórios, tá? Mas são duas cores que possuem elementos, né? Elementos metais, metais pesados, né? Na nossa coloração, né? Então, o que a gente chama de metais pesados, né? São elementos químicos metálicos, tá? Obtidos por meio de uma atividade extrativa, é claro, como a mineração. Então, animais pesados aí como cádio, chumbo, cromo, tá? São tudo, eles estão presentes na pigmentação e é utilizados em alguns concentrados de cor e amplamente utilizado na indústria de plástico, tá? Então, quando você tem um plástico colorido, certamente ele tem um metal pesado aí dentro do plástico. Existem algumas empresas que estão começando a trabalhar com alguns pigmentos mais naturais, tá? Sem a presença de metais pesados, tá? Então, pode ser que você encontre algum plástico, tá? Eu não conheço, mas eu já vi algumas matérias de algumas empresas que estão trabalhando com metais com coloração sem utilização de metais pesados. Então, para vocês terem uma ideia, tá? A concentração de impurezas ambientais, né, que a gente chama de impurezas ambientais aqui, os metais pesados, né? Então aí também tais como ácidos, tá? Agentes quelantes, detergentes, tá? Metais pesados, eles podem contribuir para a inibição da reação. Ele diminui a sensibilidade quando simplesmente você trabalha com a parte de biologia molecular. Então, Alex, quer dizer então que um plástico colorido pode reduzir
a minha reação de PCR? Pode, tá? Simplesmente quando esses plásticos são aquecidos. Isso é importante, tá? Então, é claro que um plástico comum, ele não vai liberar a substância dependendo, né, do plástico, né? Vamos colocar ele dependendo do fabricante, tá? A gente está falando aqui no modo geral, tá? Dependendo do fabricante. Você pode ter aí uma própria liberação desses metais pesados, mesmo em temperaturas ambientes, tá? Mas certamente com aquecimento, tá? Simplesmente quem trabalha com aquecimento, certamente você vai ter liberação de substâncias e metais pesados na sua reação durante esse aquecimento. Então, é um conselho muito importante é que quando vocês tiverem que aquecer algum produto, tá? Não utilizem plásticos coloridos, tá? Isso é uma dica que a gente dá. Inclusive, teve uma época que uma empresa justamente fazia isso. Ele quis mostrar que o plástico dele não tinha metais pesados e não liberava substâncias, né? Então eles faziam um teste, eles pegavam um plástico colorido, tá? De uma marca qualquer, não tinha uma coisa muito específica, colocavam água ultra pura e colocavam água ultra pura no tubinho deles, fechavam e deixavam lá aí por 2 horas a 70 graus, né? Depois eles abriam os tubinhos e mediam no espectrofotômetro, né? E você via que a água que estava no tubinho colorido tinha uma concentração, parecia inclusive até que tinha DNA, né? Se você fizesse ali uma medição em 260, né? Ele te dava uma concentração de DNA até que grande. Falava assim, nossa, cara, tá cheio de DNA aqui, olha que legal. Eu fiz um monte de extração aqui, ó. Minha extração foi ótima, né? Porque geralmente num processo de extração, geralmente você tem aí um aquecimento, principalmente para quem faz aí tecido, você trabalha com 56 graus, né? Para a proteinase K por 10 minutos, né? Aí você, olha só quanto DNA eu tenho aqui, né? A gente não enxerga o DNA, a gente só enxerga medindo, e você tinha uma concentração até que considerado, tá? Nesses tubos, né? E eles pegavam o tubo deles, faziam o teste, e em justa comparação com o branco, que era água, né? Sem ser aquecida, eles tinham aí praticamente quase que zerado essa concentração. Então, gente, uma coisa importante que eu queria passar para vocês é justamente isso. Então, procure também no seu fabricante de plástico que eles mostrem lá no certificado, todo fabricante de plástico, se vocês entrarem no site deles, tá? Eles te enviam um laudo daquele plástico, tá? Isso foram empresas sérias, né? Empresas, tem aí várias, né? São bastante empresas sérias que existem no mercado. Então, quando você entra no site deles, vocês vão lá, geralmente você tem um lote do seu produto, você entra com um lote e geralmente ele vai te dar um certificado de quanto tem de DNase, RNase, ATP, inclusive eles colocam lá a presença de não metais pesados, tá? Então isso é bem importante para que vocês tenham essa ideia, porque o metal, a presença de metais, né, semente de metais pesados, né, ou de substâncias no seu plástico, isso vai interferir em muito na sua reação, em muito mesmo, tá? É isso que a gente coloquei aqui, está em foco, porque realmente isso é um caso assim bem sério na parte de plásticos, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos uma basezinha para vocês verem aí as cores, né? Branco, preto, amarelo, laranja, né? E boa delas aqui, né? A gente tem a presença de chumbo, né? A presença de cádio, a presença de ferro, né? Aí a gente tem aqui aí essa tabelinha que é fácil achar, né? Você encontrei nessa fontezinha aqui, mas isso aqui é fácil você encontrar na internet essa fonte aqui de produto, de tipo de metais, né, do que é feito, né, cada coloração que você tem aí no seu plástico, tá? Então, pensem bem, pô, Alex, então quer dizer, eu não posso mais comprar meu plástico colorido? Sim, você pode colocar o seu plástico colorido, mas lembrando em qual tipo de atividade você vai utilizar ele, tá? Geralmente para substâncias mais aquosas, né? Se você tiver que trabalhar com algum tipo de solvente, não recomendamos porque o solvente pode retirar esses metais, né? Essa coloração e colocar a coloração para dentro da sua reação. Então, solventes orgânicos não é recomendado, né? É mais para você guardar, às vezes, alguma coisinha, algum detalhezinho, assim,
mas também não por longo tempo, também você sabe que por longo tempo também essas pigmentações acabam saindo, tá? Então, tomem muito cuidado com o plástico colorido. Tá? Essa é uma dica que eu dou bastante. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos falar então, fazer um geralzinho aqui do que determina, né, um bom plástico, tá? Então, os fatores de qualidade, isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente coloca aqui ó, as ferramentas, né, dos moldes de precisão, né? A gente coloca em primeiro lugar, porque realmente eu vi muito disso, né? O pessoal, na época que eu trabalhava na assistência técnica, com centrífuga, o pessoal me ligava assim, Alex, sua centrífuga está estourando os tubos. Assim, como assim na centrífuga? Não, eu ponho o tubo na sua centrífuga, o tubo estoura, né? Não, para um pouquinho, né? Vamos ver. Eu pegava uns tubinhos de boa qualidade da marca que eu trabalhava lá, levava para eles. Não, centrifuga aí, ó. Tá vendo? Não tá estourando, né? Aí você pegava o tubinho que ele tinha lá, era um tubinho baratinho que ele comprou ali, né? De um vendedor que passava ali. Ah, é baratinho aqui, ó. Baratinho, baratinho, né? Pode comprar aí. Então, na verdade, era o problema do tubo, né? Que você via claramente que tinha tubos que estavam mais finos, outros mais grossos, né? Então, isso era uma coisa uso de polímero virgem, né, para uso médico, então isso aqui novamente é uma coisa bem importante, né, sem liberação de substâncias indesejadas, né, sem uso de pigmentação, então, gente, quem trabalha com biologia molecular, recomendação clara, tubo sem pigmentação, tá, tubo transparente. Moldagens em sala limpas, né, isso também é sem contaminação, né, e certificado aí que essa empresa tem esses certificados. Geralmente, muitas dessas informações você consegue pegar no site. E os testes, e os testes, né? De DNase, RNase, né? DNA, RNA, então aqui a gente tem aqui a não manipulação humana, né? Então isso é importante que não tenha manipulação humana, né? Teste de pirogênios também é super importante, para quem não tem aí não tem manipulação humana, mas tem bactérias, né? Tem outras coisas que podem aí interferir. Metais pesados, tá? Isso a gente falou bastante agora. Bom, gente, vazamento de PCR, gente, como é que é feito esse teste? Eles fazem um teste elétrico, porque o que acontece? Hoje, as placas e tubos de PCR, eles são muito finos, né? Eles têm uma espessura muito pequena. E como a gente falou aqui, voltando aqui no molde, né, de precisão, então esses moldes, às vezes, na injetora, não uma injetora de boa qualidade também, às vezes, então o que pode acontecer? Entre a espessura, pode ter uma espessura menor do que a desejada na fabricação. Então, a empresa que não faz esse teste de vazamento de PCR, você pode ter nessa parte, você pode ter uma ruptura do tubo durante o processo de PCR e a sua amostra pode acabar encostando, tendo um contato, né, com o bloco do PCR. Então, o teste de vazamento de PCR é bem importante também. Performance na inspeção, é claro, de 100% dos produtos, tá? E ter aí testes visuais biológicos, né, de alta qualidade. Então, gente, isso aqui é uma coisa que vocês têm que saber, porque eu coloquei esse finalzinho aqui, né, do plástico em geral. Isso é plástico em geral, tá, gente? Ponteira, tubo, placa, né, selo, né, o que você for trabalhar, principalmente a parte de biomol, é importante que você saiba que o produto que você está comprando tem essas qualidades, tá? Tenham essas qualidades. Porque se ele não tiver essas qualidades, você certamente vai ter problemas na sua reação. Então, se você tiver aí uma concentração muito grande de partículas, tá? As partículas, gente, pode ser qualquer tipo de partícula, né? Pode ser uma partícula metálica, pode ser uma partícula orgânica, né? São partículas, né? O que são partículas? São coisinhas que existem no ar. Então, isso pode ser qualquer coisa, né? E essa qualquer coisa que está na sua placa que você não vê, tá? Isso pode interferir bastante no seu experimento. Eu vou dar alguns exemplozinhos mais para frente de algumas experiências próprias, né? Do Alex, eu já falei aqui dos tubinhos, né? Mas sua centrífuga está estourando meu tubo, né? Na verdade, não era o seu tubo que não estava suportando, né? O tubo que ele comprou não era de boa qualidade.
que a gente possa, gente, outro ponto posso pedir só para que desliguem o áudio, por gentileza? Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou falar agora de uns produtos mais específicos, tá? Um pouquinho de cada um agora que vocês mais trabalham, para que vocês saibam reconhecer, tá? Então, aqui é o plástico geral, de como é que é feito, de como se trabalha. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, para vocês terem entender, tá? Bom, ponteiras, né? Ponteiras aí, acho que, né? Quem não trabalha com ponteira, né? Eu não trabalho, né? Praticamente ponteira. Por isso que eu comecei com ela. É uma coisa que todo mundo trabalha. E é uma coisa que, olha, que isso dá problemas, gente, vocês não têm noção, tá? Nós trabalhamos com algumas marcas de pipeta, tá? Então, realmente a ponteira é muito importante aí para que a gente trabalhe, tá? Bom, gente, a Synapse trabalha com a Gilson, tá? Eu vou falar um pouquinho das ponteiras da Gilson, porque a Gilson segue, né? A Gilson, como algumas outras marcas, ela segue aí uma linha de produtos de excelência para laboratório, tá? Pô, Alex, mas eu só posso trabalhar com Gilson? Não, tá? Vocês podem... essa aqui, para vocês terem uma ideia, é uma palestra educativa, tá? A gente vai falar, claro, dos produtos que a gente trabalha, porque a Synapse ela tem uma idealização de trabalhar só apenas com produtos de qualidades, tá? A Synapse não trabalha com produtos que não têm uma qualidade comprovada, tá? Isso é muito importante para que vocês tenham confiança em comprar os produtos da Synapse, tá? Então, primeiramente, qualquer ponteira da Gilson que você for comprar, tá? Ela não tem, né? Ela não tem coloração, tá? Inclusive, ela não tem metais pesados, né? Então, você pode aí verificar no certificado deles que eles são bem enfáticos disso, né? Então, como é que eles fazem? Pô, Alex, mas e a ponteirinha amarela, né? Eles pintam um rack de amarelo, né? Então, você tem um rack com uma tampinha cor amarela, você tem um rack com a tampinha cor azul, né? Você tem um rack cor verde, né? Então, e cinza. Então, assim, eles pintam o rack de cor, né? E não a ponteira, né? Então, todas as ponteiras são ponteiras transparentes, né? Então, o ideal é que você compre apenas ponteiras transparentes, tá, gente? Evitem comprar ponteiras coloridas, né? A gente fala bastante de metais pesados, né? Gente, uma coisa que é super legal aqui, né? Que a gente fala, né? Então, assim, as ponteiras, somente as ponteiras com filtros, tá? Elas têm que ser esterilizadas por radiação gama, tá? De no mínimo, tá? Um sal de 10 a -6, tá? Então, e tem que ser certificadas de DNase, RNase, ATP, protease, né? Traços de metais, né? Essas certificações aqui é bem legal. Mas um detalhe que a ponteira com filtro, gente, eu dou algumas palestras de pipetas e a gente fala de ponteiras. Eu acho super legal isso. Então, assim, pô, eu chego lá e pergunto, gente, quem compra ponteira com filtro em pacote, né, cara? A boa parte das pessoas levanta a mão, eu compro, eu compro. Fala, então como é que vocês fazem? Vocês abrem o pacote, né? Pega as ponteirinhas com a mão, né? Tudo bem, tá usando uma luva. Às vezes, não, eu põe no fluxo, né? Com aquele todo cuidado e põe as ponteirinhas com a mão na caixinha, né? Então, quando você está colocando essa ponteira com a mão, por mais que você esteja empacotado, né, com uma luva, com um jaleco, né, você está ali passando, né, parte do seu DNA para aquelas ponteirinhas que você está colocando na caixinha, né? Então você já está gerando uma contaminação nessa ponteira. E depois essa ponteira, o que eles fazem? Não, Alex, depois disso aí eu mando para o autoclave, né? Então, né, o que acontece com a ponteira com filtro? Né? A ponteira com filtro, gente, ela não pode ser autoclavada, tá? Não autoclavem ponteira com filtro. Mesmo que você compre em racks, tá? Não autoclavem ponteiras com filtro. O filtro, para vocês terem uma ideia, gente, ele é colocado sob pressão, tá? Não existe uma cola, né? Eles não pegam uma cola ali ou funde, né? A ponteira com o filtro. Na verdade, é um pedacinho de um produto, tá? Não sei, vou te explicar exatamente. É um polímero também, que ele é encaixado sob pressão dentro da ponteira, perdão. O que acontece? Quando você leva essa ponteira para a autoclave, lembrando que a ponteira ela é cônica, né? Então tem uma ponteira cônica e você encaixa ali sob pressão.
Então, quando você leva para a autoclave geralmente chega a 120 graus, tá? O polímero polipropileno, normalmente em 90 graus, ele já fica totalmente mole. Ele fica já maleável. E o que acontece com esse filtro que entrou sob pressão, né? A partir do momento que a ponteira ficou mole, esse filtro vai e sai, tipo assim, joga para fora, pluf, né? Sai da posição. Então, o que acontece com esse filtro? Ele acabou toda a segurança que esse filtro ia trazer para vocês, né? Se que é o pessoal aí que trabalha com Covid, né? Com a linha de vírus, né? Então, você está achando que está utilizando uma ponteira com filtro e ali, na hora que você está utilizando ali, esse filtro está segurando o vírus, né? Que teoricamente era para isso que ele serve, né? Para segurar o vírus dentro da ponteira. Não, esse vírus está indo para dentro da pipeta, né? Então aí você está contaminando a sua pipeta, né? Não só com vírus, mas também com DNA e alguma outra coisa, tá? Então, gente, as ponteiras com filtros de bons fabricantes, tá? Não só da Gilson, mas de outros fabricantes, elas já vêm pronta para uso. Tem muitos fabricantes, um exemplo da Gilson, tá? Não se vende ponteira com filtro em pacote, tá? As ponteiras com filtro já vem rack, ela já vem pronta para uso, né? Ela já vem já. Elas são fabricadas também em classe 7, né? Tudo aquilo que a gente comentou atrás, elas são fabricadas com toda aquela qualidade, tá? E já vem aí com radiação, já vem esterilizada por radiação gama, DNase, RNase, ATP, tal, ela já vem tudo isso aqui prontinho. E já vem um pacotinho já até embalado, né? Com um plástico ali, que é para quando hora que você abrir, já ser pronta para uso, tá? Então, gente, ponteira com filtro, não pode ser autoclavado. Tem que comprar prontinha para uso, tá? Ponteiras comuns sem filtros a gente pode autoclavar, Alex? Pode, tá? Ponteiras comuns podem ser autoclavadas. Ponteiras com filtro não podem ser autoclavadas. Não façam isso, porque se você autoclavar sua ponteira com filtro, pega a caixinha e joga fora, tá? Porque ela não serve mais para nada. Então isso é uma coisa bem importante. Gente, uma coisa da ponteira também, gente, ela tem que ser de baixa retenção, tá? Que o pessoal conhece aí como low retention, né? Então, tem algumas marcas que vendem a ponteira comum e outras marcas que vendem a ponteira low retention, tá? Tome um pouco de cuidado, tá? Além de ser hidrofóbica, então, o próprio polipropileno, ele é hidrofóbico, tá? Então, isso é uma das características que o polipropileno tem de ser hidrofóbico. Mas de baixa retenção, gente, as ponteiras da Gilson, elas são todas elas já são de baixa retenção naturalmente, tá? Pela qualidade do polipropileno que é utilizado, ela é naturalmente de baixa retenção. Existem algumas marcas que vendem ponteiras de baixa retenção, mas elas têm um tratamento químico, tá? Cuidado que esse tratamento químico pode também alterar o seu experimento. Tá? Existem outras marcas também que vendem ponteiras de baixa retenção já, todas elas são de prática de baixa retenção. Por que de baixa retenção, gente? Porque não adianta, eu estou pipetando lá 2 microlitros. Na hora se eu devolver 1,8, quer dizer, eu perdi aí praticamente aí 10% do meu líquido ficou preso na ponteira, tá? Pô, gente, são só 0,2 microlitros. O que é isso? Quase nada, né? Mas querendo ou não, são 10% do seu DNA aí. Além da descalibração, às vezes, além como é que eu posso falar? Do erro da pipeta, e você tiver mais o erro da ponteira, então são 2 erros somados, né? Então, 2 erros somados, aí você pode chegar aí acima de 20% e acima de 20% do seu experimento. Imagine só, você fazendo uma triplicata. Um você coloca, são 2 microlitros. Um você coloca 1,8, outro você coloca 2 e um você coloca 2,2. Pô, quer dizer, aí vai dar 3, uma triplicata totalmente fora do padrão, né? Mas por que aconteceu, né? Então, porque parte desse líquido ficou na ponteira, tá? O uso da ponteira é único, né? Acho que isso é bem, elas não podem ser lavadas e reutilizadas. Acho que isso é bem comum, né? Antigamente a gente via bastante isso, hoje está mais tranquilo, né? Não vejo tanta gente lavando ponteiras aí, mas ainda tem gente ainda que lava, tá? Mas a ideia é que não sejam lavadas ou reutilizadas, tá?
E um outro detalhe também é na hora que for autoclavar ponteiras comuns, tá? Para que não passe do tempo determinado do fabricante, para que elas não se entortem, né? Só tirando aquelas ponteiras autoclave, elas estão todas tortinhas, né? Estão para cada lado, assim, né? Aí vai pegar um multicanal, vai tentar colocar na plaquinha, não encaixa, porque cada uma está apontando para um canto, tá? Então tome cuidado com isso também. Bom, o próximo passo agora são as placas, né? Placas e tubinhos de PCR, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui também para que vocês entendam uns detalhes importantes. Tem um detalhe que eu vou passar agora que pouquíssima gente conhece, tá? Poucas pessoas, por isso que eu decidi colocar um pouquinho nessa apresentação. Tá, gente? Não sei se as pessoas conhecem bastante, mas existem 3 tipos de placas de PCR, aliás, de qPCR, né? Tanto faz, dá para fazer os dois ao mesmo tempo, mas para quem mais trabalha com qPCR. Nós temos uma placa que ela é totalmente transparente, né? A gente consegue ver aqui que ela é bem transparente, né? E ela tem uma sensibilidade de medição bem baixa, tá? E depois aqui a gente tem uma placa que ela é mais fosca, né? Se a gente vê aqui, ela é mais foscada aqui, né? A gente chama de placa fosca. A sensibilidade dela na transmissão de luz ela é um pouquinho maior. E a placa branca, né? Eu vejo muita gente que o pessoal conhece a placa transparente e a placa branca, mas não conhece a placa fosca, né? Você vê aqui no próximo slide, então a gente vê aqui, porque a gente emite uma luz aqui, né? Vamos lá, quem trabalha com Cyber, a gente vai emitir uma luz azul, essa luz azul aqui vai bater no Cyber aqui, que tiver ligado, e vai voltar com uma luz verde, né? Por isso que a gente chama de CyberGreen, vai voltar uma luz verde. E a gente vê que a placa transparente, né? A transparente, essa luz aqui acaba se batendo e se perdendo. Então, olha a quantidade de luz que eu volto aqui, né? Então, aí aqui a gente tem uma placa fosca, né? Você vê que uma placa fosca, a gente já tem uma quantidade de luz que volta, né? Muito maior, né? Do que a placa transparente. E a placa branca praticamente é 100% do que bate e a que volta. Eu estou falando um pouquinho da placa fosca porque eu vejo que muitas pessoas conhecem a placa transparente, tá? E a placa branca, né? Muita gente adora a placa branca, mas não gosta de trabalhar. Ela gosta do quanto ela emite de sinal, né? Mas não gosta de trabalhar com ela porque não consegue enxergar o que ela está sendo pipetada, tá? Inclusive a Gilson é bem legal. A Gilson tem um produto chamado Trackman, que ele te fala exatamente onde é que você tem que pipetar. É bem legal, um tabletzinho que você coloca a plaquinha em cima, conforme você vai pipetando, né? Uma pipetinha eletrônica, ele vai te falando onde você pipetou e o que você pipetou. Bem legalzinho esse produto aí, da Gilson aí. Mas, gente, a gente tem aqui no intermediário a placa fosca, tá? Então, o que eu vejo bastante, principalmente o pessoal que trabalha aí na parte de qPCR, que às vezes eles gastam fortunas em enzimas mais caras, né? Sem necessidade, porque, Alex, meu sinal está muito baixo, eu queria uma enzima que desse um sinal mais alto. Aí vai lá, compra uma enzima que paga R$1.000 lá, né? E a outra custava só 500, né? Dobra o preço para conseguir um aumento, né? Um incremento nessa minha... Porque a sensibilidade é muito pequena, né? O equipamento não consegue enxergar direito. E, na verdade, só ele trocando de placa, tá? Isso vai aumentar. Então, por exemplo, a enzima que ele está indo aqui, imagine que ele tem aí uma altura de fluorescência de, sei lá, de 1.000, né? Só 1.000 unidades de fluorescência aqui na placa transparente. Quando ele muda para uma placa fosca, isso aqui vai para quase 3.000 de fluorescência, só mudando de placa, sem ter que mudar de reagente, sem ter que mudar de protocolo, porque sabe quando muda de reagente, se muda protocolo, você tem um POP, aí tem que refazer o POP e tal. Então, assim, eu só mudei de placa, né? Pois se eu tenho um negócio muito baixo e mesmo a placa fosca não conseguiu aumentar, pulando para uma placa branca, basicamente aí toda a luz que sai, né, retorna diretamente para o detector de fluorescência. Então a placa branca aqui, ela vai, é uma coisa assim, vamos imaginar que aqui fosse 1.000, aqui vai para 3.000 e aqui vai para 20.000. Tá? É uma coisa muito drástica, tá? Eu, quando fiz uns testes PCR em tempo real, eu estourei a fluorescência do detector. O platô foi tão alto que cortou lá em cima, né? Ficou reto, de tão alto que foi, né? O equipamento, eu usei uma quantidade
para aumentar, né? E realmente eu tive uma explosão gigantesca, né? Então, se você tem aí uma baixa quantidade de DNA ou uma baixa quantidade ou uma enzima que não gere tanta fluorescência, tá? Apenas você mudando a forma da sua placa, tá? Então, essa placa fosca aqui, gente, é uma placa bem legal. Eu acho que vale a pena para quem aí tem alguns problemas utilizar esse tipo de placa. Vocês vão gostar bastante dela. Eu particularmente gostei. Os testes que eu fiz teve um incremento grande e a gente consegue enxergar o que a gente está pipetando, tá? Gente, um outro detalhe, perdão, né? Continuando aqui, só de formatos de placa. Então a gente tem aqui quais são as placas, além dos formatos dos poços, né? A gente tem o formato das placas, né? Então a gente tem aquelas placas que são feitas de 100% polipropileno, tá? A gente tem aí bastante no mercado aí, são placas feitas de 100% polipropileno. E nós temos algumas placas que são feitas de dois componentes, tá? Que elas são feitas de policarbonato na borda, tá? Então essa parte aqui, o frame, né? O frame dela é feito de policarbonato e os tubinhos são feitos de polipropileno, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente agora qual que é a diferença dessas duas placas e o que realmente acontece, tá? Isso aqui eu posso falar bastante porque eu trabalhei bastante com QPCR e eu trabalhava na parte de assessoria e eu tive assim sérios problemas com muitas coisas que acontecem aqui, mas vocês vão entender que vocês basicamente também tiveram esses mesmos problemas, tá? Então, qual que é a diferença de uma placa para outra e quais são os efeitos que acontecem entre elas, tá? Então, vamos lá. A famosa evaporação, tá? Gente, aí, vamos lá. Levante a mão, quem nunca teve evaporação na placa, né? Aí você olha para todo mundo, né? Aquela sala lá com 100 pessoas, né? Ninguém levantou a mão, né? Então todo mundo já teve problema com evaporação nas placas, tá? Por que que isso acontece, tá? Isso é uma coisa muito simples de se entender, né? Lembra que a gente falou, né? Então, primeiramente, né? Qual que é o efeito da evaporação, né? Vamos entender o que acontece quando a gente tem uma evaporação da amostra, tá? Isso é uma das coisas mais importantes, tá? Quando você tem uma perda de volume, lembrando quando você faz aquela reação de qPCR, né? Ou de PCR, tanto faz, né? As duas aí acontece a mesma coisa. O fabricante lá, coloque 15 microlitros da reagente A, coloque 10 microlitros do reagente B, aí coloque 2 microlitros da sua amostra, depois coloque tanto de água. Então, essa conta, né? Não é uma continha qualquer, né? É uma continha, imagina que uma reação de PCR é uma reação química ali que foi altamente formulada, né? Para que você tenha um pH ideal, que você tenha uma concentrações de íons e uma série de coisas que faz com que essa enzima trabalhe, com todo mundo trabalhe no ideal, né? Quando você tem uma perda de volume de 20%, você tem uma mudança de pH simplesmente a 74 graus, né? Então, justamente ali quando a enzima vai trabalhar, né? Justamente quando a enzima vai trabalhar. Então, quando você tem a mudança de pH, o que acontece? A enzima vai trabalhar na perfeição dela? Não, não vai. Ela vai trabalhar em modo diferente, né? Então, o seu rendimento na evaporação vai cair bastante. Então, se você está tendo evaporação no seu tubinho, é recomendado que você repita esse experimento, tá? E você não utilize aquela amostra que foi evaporada, né? Mesmo que pouquinho, né? 20%, imaginar 20 microlitros, 20% são 4 microlitros, basicamente quase que não muito perceptível, mas é o suficiente para que a reação não tenha tido uma eficiência de 100%, então isso você pode prejudicar seu experimento, tá? O que a gente falou aqui da eficiência enzimática, tá? Também você tem aí a própria problema, né? Na quantificação, né? Então, você tem poços evaporados diferentes aí, ó, com certeza você vai ter quantificações diferentes, tá? Além de também, às vezes, perder, né? Pô, Alex, eu tenho aqui, consegui fazer extração do RNA ali e tal, eu vou fazer um cDNA aqui, quando vai fazer o cDNA sumiu, pô, mas esse RNA que eu extraí aqui é de uma amostra de um paciente que agora não tem quase nada, né? Então, perder, né? Perder as amostras, eu acho que isso é uma parte super importante, né? Perder a amostra, eu acho que é tudo, né? Então, é isso aí. E claramente, né, como a gente comentou, se você teve uma evaporação, o ideal é que você não utilize aquele poço como um experimento válido, você tenha que repetir esse experimento, e claramente você vai trabalhar aí com outros reagentes, vão ter que fazer toda a reação de novo,
e fazendo a reação de novo, você acabar mudando seu reagente. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece, tá? Para vocês entenderem por que tem essa evaporação, gente. Essa evaporação, ela não nasce, por que evapora com um, com o outro, né? Não, ela evapora com todos, tá? Para você ter uma ideia, o polipropileno, tá? Ele, que a gente comentado um pouquinho atrás, ele entra em deformação em torno de 90 graus, tá? E para você ter uma ideia, né? Então você tem aqui, numa reação, né? Na sua plaquinha de PCR aqui, você pode chegar até 95 graus, né? E a tampa aí de 105 a 120 graus. Então praticamente você está ali derretendo o plástico, né? Então quando você derrete, né? Vamos por entre aspas, quando você amolece, né? Você entrou na fase de amolecimento do perdão, gente, do polipropileno, simplesmente que ele está com pressão ali da tampa em cima, né? A tampa fazendo uma pressão, ele simplesmente vai se espalhar, né? Como se você pegasse uma massa de fazer pão, né? Quando você faz aquele bolinho ali, que você amassa, que ela dá aquela espalhada, né? Isso acontece. Então, o que acontece com o selo? Simplesmente o selo plástico, tá? Aquele selo plástico adesivo, né? Então, o pessoal pega aqui aqueles passadores, né? E passa bastante aqui do lado, né? E raspa aqui, raspa no meio, raspa. Não é que se eu não fizer isso aqui, evapora. Aí raspa aqui, o cara fica 2 horas aqui só raspando aqui o selo. Mas o que acontece? Quando você passa o selo com muita força em cima, você risca o selo, né? É a mesma coisa que o óculos, né? Quando você vai limpar seu óculos, você pega um pedaço de papel e fica passando em cima do óculos, não. Você pega um paninho super soft, né? E dá aquela limpadinha bem de levinho para você limpar o óculos, para que você não risque o óculos, tá? Por quê? Esse selo é um selo ótico. Somente quem trabalha com QPCR, esse selo é um selo ótico, tá? Então ele não pode ter riscos, porque senão a passagem de luz vai identificar. Então, se você raspar com muita força aqui para evitar a evaporação, você vai riscar o seu selo ótico. Quando você risca o seu selo ótico, você muda o seu problema. Então aqui mostra o que acontece, né, com com o seu plástico. Ele vai se mudando, né? Ele se esparrama, né? Quando ele se esparrama, né, o selo acaba se descolando, né? E você, quando você descola o selo, você abre um furinho aqui, lembrando que a 95 graus, isso aqui basicamente é água, a água entra em ebulição, né? Você tem uma panelinha de pressão basicamente funcionando aqui, isso aqui vai começar a evaporar e vai sair para fora. Aí imagine só você colocando uma duplicata aqui no A, uma outra duplicata no B e uma outra duplicata no C, né? Então cada uma das suas duplicatas vai ter um valor diferente aí. Pô, Alex, mas entendi, usei tudo bonitinho aqui, mas eu estou tendo minhas duplicatas aqui totalmente erradas, né? Então, como é que eles fizeram para solucionar isso, né? Primeiramente, o ideal para quem trabalha, tá, com placas totalmente de polipropileno, tá, para que isso não aconteça, o ideal é que vocês trabalhem com selados a quente, né? Os famosos seladores a quente, né? Então você tem o Hertz Sealer, né? Então são selos selados a quente. Então, quando você tem um selo a quente, ele basicamente ele funde, né? O selo, o plástico, né, do selante com aqui o orifício, então você vai ter praticamente uma evaporação quase que nula, né? Então são reticidas ou utilizar strips, tampas em strips, tá? Então não é recomendado utilizar selo adesivo, tá? Em placas de 100% polipropileno. Bom, Alex, então como é que é o negócio aí, né? Fiz minha vida inteira errada, né? Não, tá? Não vou falar para você que não funciona, porque às vezes funciona, mas você vai ter esse problema. Você não pode ter sempre, tá? Mas você, em algum momento do seu experimento, em algum dos momentos do seu experimento, você vai ter esse problema, né? Simplesmente aquelas plaquinhas de 0,1. Outro dia eu estava num cliente, tá fazendo uma reação, na hora que ele tirou a plaquinha de 0,1 do termociclador dele, meu, ela parecia um DNA, ela se entortou de tal maneira, eu falei, nossa gente, mas você não evaporou nada aí daí dentro, não? Não, eu falei, não, evaporou sim, dá uma olhadinha aqui, ó, tudo evaporado aqui. A plaquinha estava totalmente torta, né, porque ela é muito fininha, né, então ela se entortou inteira, né. Então quem trabalha com PCR, que PCR, consegue ver esse detalhezinho.
Então, gente, como é que eles fizeram para que isso não acontecesse mais, tá? Eles criaram uma borda, lembra que eu falei da placa de dois componentes? Eles criaram uma borda de policarbonato. Por quê? O policarbonato, ele trabalha aí com temperaturas de até mais ou menos 145 graus para que você tenha essa variação, tá? E usar os tubinhos em polipropileno. Então, o que acontece? Eu não tenho mais a deformação dessa placa. Essa placa não se deforma mais. O frame dela não se deforma, né? O problema é o frame se deformar, né? Então o frame não se deforma. Então, se você não tem um frame deformado, então, primeiramente, a vantagem da placa de dois componentes, tá? É que uma placa de 100% polipropileno, eles acabam fazendo o tubinho de PCR, o tubinho onde é que vai a sua reação um pouquinho mais grosso, vamos falar aí de 1 milímetro mais ou menos, tá? De espessura. Na placa de dois componentes, como eu não tenho deformação do meu frame, esse tubinho é mais fino, vamos supor que ele seja 0,7, tá? Eu estou só dando uma ideia, mas existe uma diferença entre as espessuras de uma placa de 100% polipropileno com uma placa de dois componentes, tá? Então, quando você tem um poço, um tubinho mais fino, a temperatura que passa é mais rápida, você tem uma maior eficiência na sua reação e uma reação mais rápida, tá? Então, a placa de dois componentes veio basicamente para assim, para acabar com quase todo o problema que a gente tem com placas de 100% polipropilenos. Tem muitos fabricantes, basicamente, eu vou falar um pouquinho aqui, que a gente trabalha, por exemplo, com a Fortitude, tá, gente? Redução da evaporação. Então, basicamente, a gente reduziu a evaporação aqui, mudando o frame, né, para policarbonato. São poucas empresas que fabricam esse tipo de placa, porque você precisaria de uma tecnologia maior, né? São empresas com mais tecnologia. Porque imagine só, você fazer um frame de policarbonato, fazer os tubinhos de polipropileno, depois colocar esses tubinhos nessa placa aqui, né? Você tem que ter uma tecnologia, um sistema robotizado aí bem sério para que você possa fazer esse tipo de situação, né? São coisas feitas separadas que depois são unidas, né? Então não faz tudo junto, faz uma coisa, faz a outra, depois une as duas para que fique essa perfeição aqui. Então a gente reduz 100% da nossa evaporação, fazendo o quê? Apenas mudando o tipo de placa, tá? Placa de dois componentes. Tem muitos fabricantes hoje que fazem essas placas de dois componentes, tá? E a gente trabalha com uma que é a Fortitude, tá? Que é uma empresa hoje da Brooks, tá? A Fortitude aí, ela trabalha com essa tecnologia que a gente chama de Frame-Star, né? São de dois componentes para redução de evaporação, que com certeza vai melhorar sua reação, e você pode reduzir o volume, tá? Então, geralmente o pessoal não trabalha com 10 microlitros, Alex, porque evapora, entendeu? Aí quando eu vou ver lá, eu chego lá, não tem nada, eu faço com 10 microlitros, chego lá, tem 5 microlitros, né? Então, foi o que eu comentei, o ideal é que você nem use, você tem uma evaporação na sua reação, que você nem use esse well, né, ou esse poço como experimento, porque isso pode realmente te dar aí um erro na sua quantificação, tá? Então, o que é que a gente falou, né? Que a gente trabalha aqui com polipropileno de paredes finas, né? Super finas, né? Para que a gente tenha um excelente resultado de PCR e uma estrutura de policarbonato rígida, né? Que aumenta a estabilidade térmica, perdão, né? Durante o processo de PCR ou QPCR, tá? Então, a Fortitude, basicamente, hoje, 90% das placas delas são FrameStar, tá? Ela produz placa de 100% polipropileno? Produz, porque existe consumo, tá? Mas não é recomendado, foi o que eu comentei com vocês, não é recomendado trabalhar com placas 100% de polipropileno com selo adesivo, tá? Então, o ideal é que você trabalhe aí ou com aquelas tampas de strips, tá? Que você pode colocar as tampas, que mesmo se tiver uma deformação, a tampa vai acompanhar essa deformação, ou o selo térmico, né? Então, para o pessoal que tem aí os seladores térmicos, inclusive a Fortitude também produz os selos térmicos. Na verdade, a Fortitude é um dos maiores produtores de selos térmicos do mundo, tá? Então, inclusive, se você comprar de alguma outra marca, é bem provável que seja da Fortitude, porque eles produzem para outras empresas também, tá? Mas essa é a ideia que eu quero passar para vocês, a parte de evaporação,
Porque, gente, isso é uma coisa que eu posso falar bastante, porque eu trabalhava com termociclador, tanto PCR quanto QPCR. Cara, o que eu tinha era praticamente todo dia, gente me ligando. Ah, Alex, então, cara, seu termociclador está evaporando minha amostra. Como assim meu termociclador está evaporando sua amostra? Não, eu coloco a minha amostra aqui, aí eu ponho para rodar. Aí quando eu abro aqui, ó, evaporou tudo, ó. Tá tudo evaporado. Então, assim, a culpa era do termociclador, né? Não, mano, deixa eu te explicar. Veja bem, ó. O que acontece aqui, ó. Aí a gente pegava uns tubinhos, eu fazia semente com strips, né? Ou com placa de 2 componentes, que era de uma outra marca também, tá? Mas também trabalhava com placa de 2 componentes. E a gente levava lá e colocava água, selava bonitinho, colocava lá, tá vendo? Não tá evaporando, tá? O problema é a sua placa, tá? Então, não é minha placa, não. Então, vem aqui, vou fazer um teste aqui. Aí ele percebia que o problema era a placa dele. Então, assim, problema de evaporação, gente, é uma coisa que eu mais peguei na minha vida aí como suporte técnico de máquinas, né? De PCR e QPCR, que era uma coisa assim, praticamente quase todo dia. Não, não, Alex, você não ia lá, a perna evaporando, veja só. Aí o cara ficava ali meia hora raspando, raspando, raspando. Eu falei, meu amigo, você riscou todo o seu selo, né? Assim, inclusive até ficava até. Teve uma vez que o cara ficou fosco. Eu olhei assim e falei, tá vendo que o selo tá fosco? Eu falei assim, isso aí vai interferir muito no seu resultado, né? Pega seu óculos assim, né? E risca todo ele e vê se você consegue enxergar, né? Foi a mesma coisa que aconteceu no seu selo, tá? Então, os selantes adesivos, inclusive a Fortitude, ela tem o que faz ela selar, né? Como a gente trabalha com placa de 2 componentes, um rolinho, tá? Que é justamente para você não riscar o seu selo, tá? Então, o que eles recomendam, quem trabalha com selante adesivo, é um rolinho. Eles têm um rolinho de pintar, tá? Ele é de uma borrachinha soft, que você passa o rolinho em cima, assim, ó. Alex, porque se você passar aquele outro, você risca o selo, tá? Então, uma ideia de você não riscar o selo é utilizando um rolinho de uma borrachinha super soft. Quem quiser conhecer depois, dá uma faladinha com a gente, que a gente mostra esse rolinho, super legal, tá? Mas o ideal é que trabalhar com selante adesivo, placas de 2 componentes, tá? Então, tome muito cuidado. Então, se você está com um problema de evaporação, pô, Alex, agora eu descobri por que evapora, né? Porque o polipropileno ele deforma, conforme ele deforma, ele vai esticar o meu plástico, vai descolar o meu selo, né? Mesmo que você pegar um durex, puxar o negócio, esticar, você vê que ele vai se soltar, e com isso eu vou ter a evaporação do meu reagente, tá? Isso é uma coisa que assim eu pegava muito, muito, praticamente quase todos os dias aí, e a gente conseguiu solucionar isso com uma forma bem simples, tá? Gente, eu vou entrar agora em alguns plásticos específicos, tá? Eu acho que isso é super importante. Tem alguns experimentos específicos agora. Então, a gente falou um pouquinho de ponteira, tá? A gente falou um pouquinho de placa PCR e QPCR, com as importâncias, evaporações. Eu vou falar agora alguns tipos de plásticos agora, específicos para um pessoal que é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante, que são os plásticos de ultra baixa retenção. Pô, Alex, você já falou em low retention, agora você fala em ultra low retention, né? Sim, ultra low retention, ou ultra baixa retenção, né? Até coloquei aquelas panelinhas aqui que o pessoal fala que fita óleo, o ovo sem óleo, né? Olha que legal, né? Então lá, não retém, não gruda nada. Achei super legal essa fotinho aí. Porque, simplesmente o pessoal que trabalha com NGS ou o pessoal que trabalha. Esse é um grupo importante, tá? Mas é um pessoal também que trabalha também com pouca quantidade de DNA, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? O polipropileno, por que foi utilizado, né? Lá do comecinho, né? Por que ele foi utilizado o polipropileno, né? Porque ele quimicamente, tá? Ele não se liga a moléculas, né? De DNA. Então, o polipropileno, além de ele ser hidrofóbico, né? Ele não se liga em moléculas de DNA. O DNA se liga muito pouco nele, em relação, por exemplo, a um policarbonato ou algum outro tipo de plástico, tá? Então existem ligações. Então não adianta você colocar seu DNA num tubo, na hora que você vai pegar, cadê seu DNA? Não tem nada, porque ele está grudado no tubo, né? Então, isso acontece no DNA, ele acontece muito pouquinho, tá? Então, antigamente, quando a gente trabalhava aí com, eu tenho aí microgramas de DNA, né? Se ficar algumas nanogramas grudadas na parede, não tem o problema, né?
que a gente fala aqui, né, que eles são hidrofóbicos, né, que permite essas moléculas do DNA em quantidades, se liga em quantidade muito baixas. Então, o polipropileno, uma das vantagens de se usar o polipropileno somente para PCR é que o DNA se liga em quantidade muito baixinha. Mas nessa linha, quem faz somente NGS, né, que a gente vai fazer sequenciamento de nova geração, ou quem trabalha com quantidade de DNA e RNA muito baixo, tá? O que acontece, né? Se eu tenho aí 100 nanogramas, né, de DNA ou RNA, e eu vou colocar esses 100 nanogramas e o meu experimento levar 20 nanogramas, se eu colocar um microlitro e meu tubinho, um microlitro, perdão, não, uma micrograma, e se esse meu tubo me tirar, sei lá, 50 nanogramas, pô, o que são 50 nanogramas para 1 micrograma? É nada, né? Basicamente. Agora, se eu entrar com 100 nanogramas e meu tubo me tirar 50 nanogramas, nossa, mas pera um pouquinho, cadê minha amostra? Minha amostra foi embora, né? Minha amostra sumiu, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a pesquisar polipropilenos de tal magnitude que eles se transformaram em ultra low rotation, né? Lembrando que o polipropileno, né, como a gente falou somente da Gilson, eles já são low rotations pela propriedade do tipo de polipropilenos, né? É claro, né? Você tem o polipropileno, mas você tem o polipropileno, né, de fabricantes diferentes, né, de qualidades diferentes, né? É o mesmo propileno, mas de qualidade diferente. Então eles conseguiram encontrar um polipropileno de tal qualidade que basicamente ele não retém nada de DNA e RNA, tá? De ácidos nucleicos em geral, tá? Então, com a redução do volume, a redução da quantidade, principalmente para quem trabalha com NGS, tá? Também são recomendados para aplicações que começam com quantidade de DNA ultra baixa, né? Envolve várias etapas de incubação e transferência. Por que a gente fala do NGS? Quem faz, eu não sei quais de vocês trabalham com NGS, mas o NGS você tem que fazer num processo de produção de biblioteca, você tem que passar esse DNA para vários tubos ou placas diferentes, né? Porque você tem aí um processo de quase mil pipetagens, não, em torno de 200 pipetagens, é uma coisa muito grande a quantidade que você tem que passar esse DNA de um lugar para outro. E se você começar a perder esse DNA durante esse processo de transferência, no final da etapa você não tem nada, né? Pô, Alex, você não tem nada aqui, né? Então, a Fortitude lançou um produto, existem outras empresas também, mas tentem conhecer essa linha aqui, que é a Ultra Low Rotation, tá? Ou Ultra Low Bind, tá? Ultra DNA Low Bind, inclusive tem até aqui o nosso símbolozinho aqui. Então, gente, isso aqui é um experimentozinho que foi feito, tá? Com plásticos e plásticos importantes, eles não utilizaram aí fabricantes. Às vezes o pessoal, cara, o cara pega um fabricante dele top e vai lá e pega o pior fabricante que tem e faz o teste, tá? A gente não pode divulgar as marcas aqui, tá? Claro, não jamais faria isso. Mas são marcas importantes, tá? São marcas que vocês utilizam aí, tá? Seguramente. Então aqui, o que aconteceu? Eles fizeram uma incubação por 24 horas a 37 graus e uma incubação por 24 horas a 95 graus, tá? Uma quantidade de 200 nanogramas, se eu não me engano. Perdão, eu não coloquei essa informação aqui. Então, na Fortitude, você vê aqui que a 37 graus, tá, a recuperação praticamente foi 100%, né, do DNA. E a 95 graus a gente teve uma perda muito pequena aqui, né? Muito pequena assim. Então, isso aqui é uma linha de ultra low bind, né? Então, aqui, o quanto que a porcentagem que a gente conseguiu recuperar nesse plástico, né? Então, você tem algumas empresas aqui, semente a 37 graus consegue uma recuperação mais alta. Quanto mais eu esquento, você percebeu que quanto mais eu esquento, pior, né? Pior a ligação, né? Pior o que eu consigo recuperar, tá? Aqui a gente teve uma recuperação muito, praticamente quase que nada, né? Porque se eu te falei, quando você trabalha com pouco DNA, pô, Alex, mas espera um pouquinho, você não recuperou nada. Não é assim, eles não entraram com microgramas, eles entraram com valores, se não me engano, acho que foi de 100 ou 200 nanogramas de DNA, tá? Por isso que é uma quantidade pequena, tá? Então, para quem trabalha com muita pouca quantidade, a gente também trabalha com
com a Beckman, a gente tem o AM Pure, né, que é o para fazer o cleanup do PCR. Então, tem alguns clientes que às vezes ligam, pô, Alex, será que o problema está no Ampure? Será que o problema está em algum lugar? Porque assim, eu não estou conseguindo, a minha reação não está funcionando. A gente também teve um kit de extração, um kit de biblioteca. A gente teve uma assistência técnica que o cliente falou assim, no final não deu nada, né? E a gente descobriu, na verdade, foi o plástico dele, porque ele, devido a essa grande, né, evolução, falou, não, utiliza esse plástico aqui. Ah, agora funcionou, Alex. Pô, então, tá vendo? Então, o plástico que ele utilizou para poder fazer essa biblioteca acabou tomando, porque a gente trabalha com os kits de biblioteca, por exemplo, da Takara, que você pode trabalhar com single cell ou até mesmo com 50 picogramas, né, com 10 picogramas, né? Então são kits específicos. A Takara é a única empresa no mundo que trabalha com esses kits, tá? A própria Illumina recomenda a Takara aí para esses kits aí de 10 picogramas. Então, assim, imagine se você está com 10, você entrou com 10 picogramas, né? Aí você põe, você põe esses 10 picogramas numa placa, o que acontece? O DNA gruda ali na parede, não quero sair daqui, não sai daqui, não sai daqui, nunca mais, não quero sair daqui. Então, seu experimento realmente não funciona. Então, para vocês que trabalham com muito baixa concentração de DNA ou RNA, utilizem placas de ultra low bind, tá? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais essas placas aí, falar com a gente que a gente consegue algumas coisas para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Mas muito boa, tá? Muito boa mesmo. Fortitude aí tomou uma atitude legal aí nessa linha de plásticos para NGS ou quem trabalha com quantidade baixa de... Tá, então eles chamam aqui, né? Ultra Low Bind são várias placas, tem placa de PCR, tem placa de Deep Well, tá? Para poder também fazer, então é um conjunto de placas que eles fizeram em Low Rotation, tá? Ultra Low Rotation, tá? Ou Ultra Low Bind, tanto faz aí. Um outro detalhe também não adianta você trabalhar com a placa maravilhosa, né? Sendo que você tem que pipetar, né? Então, o que a gente comentou aqui da Gilson no comecinho, só voltando aqui de novo, né? Que as Diamonds da Gilson, né? Elas já são de baixa retenção já também próprias para se trabalhar, tá? E elas não têm tratamento químico, tá? Então é muito importante também você trabalhar com uma boa ponteira. Então quem trabalha... Gente, você trabalha com pouco DNA, você tem que escolher o plástico certo, tá, gente? Por isso que a gente fala assim, por que trabalhar com o plástico certo? Tudo bem, falando aqui de duas empresas que a gente trabalha, tá? Mas, pô, eu tenho quase nada de DNA, eu tenho quase nada de RNA. Pô, eu posso pegar aquela ponteirinha ali que eu peguei ali no laboratório do lado? Não, não posso. Aí eu posso usar qualquer placa para fazer o tratamento desse PCR? Não, eu não posso. Por quê? Porque o meu plástico vai absorver, ele vai grudar, esse DNA vai grudar nesse plástico, tá? E na hora que você recuperar esse DNA, você não vai ter praticamente nada. Então, quando a gente fala na escolha correta do plástico, né, porque a gente fala, por que ele pode ser meu inimigo? Imagine só que você vai fazer um NGS aí, eu tenho aí alguns casos de alguns clientes que chegaram para mim, pô, Alex, eu tenho 500 picogramas, né, de DNA, pô, eu precisava de um kit, por exemplo, um kit da cara. Falei, não, a gente tem um kit aqui para NGS, justamente para quem trabalha com isso. Aí não adianta você pegar esse, pô, que legal que eu comprei, fui lá, paguei um kit absurdo, paguei caro, vai ser um caro para esses kits, né? Fui lá, comprei um kit caro e tal, e usei um plásticozinho, entendeu? Que não tem esse tratamento, não tem, usei umas ponteiras que estavam ali e tal, usei um plástico que eu comprei ali, que o cara passou. Quer dizer, ele pagou tudo caro em tudo, né? Pagou caro no kit de extração, pagou caro no kit de biblioteca, tá? E acabou, não é que é um plástico barato, é claro, né? Quanto melhor o plástico, ele acaba ficando mais caro, tá? Isso é uma coisa normal, tá? É óbvio, existem plásticos com preços bons, tá? E também são bons, tá? Mas essa é uma coisa importante. Então, quem trabalha somente com NGS, essa parte, tem que saber escolher o plástico certo, gente. Senão você vai fazer uma reação, vai gastar caro, tá? Nos reagentes, é caro um kit de biblioteca, é caro um kit de cleanup, né? O Ampure é caríssimo, tá? Para se fazer. E no final das contas você vai lá para o sequenciador e não aparece nada. Por que não apareceu nada? O que eu fiz de errado? Pô, segui 100% a bula, fiz tudo bonitinho, exatamente como mandou, né? Mas o meu plástico ficou com o meu DNA. Olha só, né? Que triste, né? Então, sem querer, e pior, e sem saber, né? Sem a gente saber, a gente vai pôr culpa no.
vai como ligar quando você desligou na Synapse, né? Não, que esse kit aqui não é bom, porque eu fiz, porque não funcionou, porque não sei o que lá, aí põe culpa no cleanup, põe culpa em todo mundo, né? Mas espera um pouquinho, qual que foi o plástico que você usou para fazer isso? Né? Não, esse plástico não é um plástico low ratation, né? Ele não era nem low ratation, né? Além de não ser ultra low ratation, eles não eram nem low ratation, né? O que aconteceu é que a sua amostra ficou presa no seu plástico, tá? Então, hoje quem trabalha com quantidade pequena, já passou um pouquinho do horário, gente, mas está terminando já, tá? E só para finalizar aqui, que a última parte é para quem trabalha com biologia florense, tá, gente? Isso também é super importante. Por quê, né? Eu vou dar um exemplozinho muito legal aqui. Não sei se alguém... Essa história é uma historinha antiga, acho que muita gente conhece essa historinha, mas eu vou falar um pouquinho, né? Que é o fantasma de Heinbrown, né? Ou conhecida também como Mulher Sem Face, né? Era uma serial killer mais procurada na Alemanha, né? Na verdade, ela tinha cenas aí, tinha inúmeras cenas, né? Na Austrália, na França, né? Pô, gente, era uma serial killer que matou aí várias pessoas. Pra você ter uma ideia, ela estava sendo... o DNA dela foi encontrado em 40 cenas de crimes, tá? Variando entre 6 assassinatos e roubos. Então o pessoal ia lá, pô, tinha um crime, vamos descobrir o DNA, né? Pegava o DNA, ia lá, pô, o DNA dessa mulher, cara, pô, essa mulher estava aqui. Aí de repente em uma outra cidade totalmente fora do contexto, chegava lá, pô, essa mulher aqui também, foi uma gente, não é possível, quem é essa mulher, quem é essa mulher? Então assim, eles começaram a procurar uma mulher assim, desesperadamente, ninguém encontrava ela, né? Então, aí até que um dia, tá, em 2009, para você ter uma ideia, tá? O DNA, o que eles fizeram, tá? Eles fizeram, falaram, um pouquinho, vamos fazer um teste nesses cotonetes aqui, né? Nesses suaves aqui. Eles fizeram um teste no suave, pegaram o suave, abriram ele e fizeram um teste de DNA. E eles descobriram, gente, que esse DNA já estava presente nos suaves, tá, gente? Então, o que acontecia? A mulher que fazia, a empresa que fazia esse suave, tá? Existia um contato humano, né? Na embalagem desse suave. E esse contato humano, ela passava para alguns desses cotonetes, para algum desses suaves, ela passava o DNA dela. Então, toda vez que o pessoal sequenciava, tinha o DNA dela ali, né? Dentro dessa reação. Então, isso que a gente voltou lá no comecinho, né? Então, por que não pode ter manipulação humana, né? Por isso que quando a gente abre uma caixinha, um pacotinho de ponteira, né? Por que a gente não pode manipular essas ponteiras? Porque a nossa mão é cheia de DNAs, RNAs, e a gente libera muito DNA, tá? A gente libera muitas células, essas células liberam muito DNA. Então, gente, o que a Fortitude lançou, na verdade, já existe algumas empresas também, tá? Lembrando que a gente é uma propaganda aí, mas a gente comenta de geral, tá? Além de ser as placas fabricadas em salas ultra limpas, né, que a gente comentou desde o comecinho, né, elas são esterilizadas agora por óxido de etileno, tá? Então, o óxido de etileno aí, ele já tem algumas placas aí, já alguns fabricantes produzindo essas placas esterilizadas com óxido de etileno. Então, lembrando que a maioria da esterilização é feita com radiação gama, tá? Então, mas melhor do que radiação gama é o óxido de etileno. O óxido de etileno praticamente deixa a placa sem nada. As concentrações de DNA encontradas foram tipo 20 vezes menores do que uma apenas esterilizada por radiação gama, tá? Além de ter um controle de qualidade muito grande, tá? Então essas placas elas são certificadas, né? Que a gente fala aqui certificadas para forense, né? Qualidade forense. Então, além de produzir em salas ultralimpas, elas são aquela série de certificações que a gente começou falando no comecinho, tá? Elas também são esterilizadas por óxido de etileno, fazendo com que ela fique praticamente uma placa 100% estéril, tá? Literalmente, eles garantem isso. Que essa placa seja 100% estéril. Então, quem realmente tiver algum probleminha, ela tem um custo um pouco maior, é claro, né? Você vê que elas são embaladas individualmente, né? Elas vêm naqueles pacotinhos, né? Que a gente utiliza, vem com 10 em cada caixinha, né? A gente vai abrindo, pondo a mão lá dentro e contaminando lá dentro. Elas vêm embaladas individualmente, mas realmente para quem precisa ter uma certeza que não exista outro DNA nesta placa ou na manipulação dessa placa, tá? É claro que para trabalhar com a manipulação desse tipo de placa também tem que ser feito em fluxo, uma série de coisas, vocês têm que manter, né, a integridade do experimento, né? Claro, não adianta comprar uma placa,
né, ideal, né, se você não tem um experimento ideal. Então, lembrando também, se você trabalhar com uma placa ideal, também tem que trabalhar com uma ponteira ideal, né, uma série de coisas ideais. Então, o que a gente entrou um pouquinho nesse plástico, tá, gente, é justamente isso. É que o experimento, ele é global, né? Você tem uma série de coisas para se trabalhar. Então, a partir do momento que você está tendo uma preocupação em uma ponto, tá? Os outros plásticos que você usar, você também tem que ter essa mesma preocupação, né? Então, se trabalhar com uma placa ultra low bind, eu tenho que trabalhar com uma ponteira low bind, tá? Não adianta eu trabalhar com uma ponteira comum, que não vai adiantar nada. Se eu trabalhar com uma placa esterilizada por óxido de etileno, tá? Eu não posso manipular ela na minha bancada normalmente, porque não vai adiantar nada. Na hora que eu abrir ela ali, ela vai se contaminar como as outras coisas, sem usar uma máscara, uma série de coisas, né? Então a manipulação do plástico também, e os outros plásticos, né? Eu trabalho com uma placa boa, mas a ponteirinha é uma ponteirinha lá que eu comprei lá e botei com a mão lá, os ponteiras com filtro, mandei autoclavar, né? Então não adiantou nada. Até mesmo a pipeta, né? A pipeta está contaminada, passando contaminação. Então a contaminação, somente para essa parte de DNA, ele é bem sério, né? Eu já eu conheci uma empresa uma vez que colocou luz UV na empresa inteira, né? Eu falei, gente, esses caras, eles entravam na empresa. Eu falei, gente, vocês não entram com essas luzes UV aí? Tinha a empresa cheirava ozônio, né? Isso aqui é uma ligação de ozônio. Gente, é isso aí que eu queria passar. Espero ter passado aí para vocês aí um pouco do meu conhecimento, tá? Mas a ideia é que vocês conhecessem o plástico que vocês trabalham, tá? E ter ideia de que vocês podem estar errando no seu experimento, tá? Claramente, pelo tipo de plástico que você está utilizando, tá? A Synapse trabalha aí tanto com a Gels quanto com a Fortitude, são as duas empresas de plásticos que a gente trabalha, que seguem todas essas normas que a gente comentou, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas duas empresas, a gente pode falar aí, conhecer os seus produtos. Realmente vocês vão ficar bem satisfeitos, tá? Porque são empresas aí já de anos de uso, aí, empresas que produzem aí produtos de excelente qualidade. Mas a ideia que eu queria mostrar para vocês era isso aí, era que vocês saibam como escolher o plástico na hora de fazer os seus experimentos, porque o plástico sim pode causar sérios problemas, tá? Gente, se alguém tiver alguma perguntinha, a gente está aberto aqui, o chat, ou pode falar por microfone, tanto faz. Vamos lá, tem alguém que tem uma pergunta? Enquanto nenhuma pergunta, meu parceiro. Mas se alguém quiser fazer pergunta ao vivo agora, pode abrir o microfone e sinta-se à vontade. Um outro detalhe... gente, só um detalhe, essa palestra ela foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Para quem quiser ver depois, a gente vai passar o linkzinho do YouTube para vocês conhecerem um pouco mais aí. Um detalhe importante, que até algumas coisas que posso passar da minha experiência, né? Já aconteceu, uma vez está lá o cara também ligou, Alex, o seu termociclador aqui está derretendo o meu tubo, né? Como assim derretendo o seu tubo, né? Aí eu fui ver lá, na verdade, o tubo da pessoa era de uma qualidade tão inferior, né? Que o polipropileno derreteu, literalmente, o tubo derreteu no termociclador, né? Quando chegou a 95 graus, o tubo simplesmente lá e derreteu, né? Aí o pessoal falou, todo mundo coloca a culpa na máquina, coloca a culpa no reagente, culpa na pipeta, culpa em tudo que é lugar, né? Mas não consegue enxergar ali que o problema realmente está... eu acho que eu perdi meu áudio aqui. Oi, o Douglas, está me escutando, Douglas? Como não há dúvida